Olá meu irmão, bem-vindos ao canal Cordeiro de Deus. E hoje eu vou estar trazendo um vídeo depois de muito tempo sem gravar, sem atualizar o canal. Mas hoje eu vou estar trazendo um vídeo para nós, pra gente poder ter um conhecimento maior sobre o que aconteceu com Noé, que amaldiçoou o seu filho, o seu próprio filho. Será que pode isso? Será que isso está normal? Então a gente vai dar uma aprofundada bem agora. Essa passagem que a gente vai meditar aqui está lá em Gênesis 9:22. Vou pegar minha Bíblia de Genebra aqui. Deixa eu abrir lá. Lá tá no 9:20, né? A gente vai ler um pouco do contexto para não pegar aquele texto fora do contexto e ficar aquela bagunça. Então, se você ler aí também, vai ter escrito o seguinte: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez-o saber, fora, a seus dois irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do seu pai, sem que a vissem. Despertando Noé do vinho, soube o que fizeram seu filho mais moço e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos teus irmãos. Aqui a gente vê que, se você leu de forma contextual, respeitando as gramáticas do português, você vai ver o quê? Noé, a família de Noé tinha acabado de sair da arca. Aí Noé começou a plantar uma vinha, começou a voltar à vida normal depois, após o dilúvio. E o que acontece? Noé fica bêbado. E devido a ele ficar bêbado, o que ocorre? Ele tira a roupa e fica nu, fica peladão lá pra todo mundo ver. E todo mundo, entre aspas, né? Porque tinha pouca gente na época. E o que acontece? Filho dele, Cã, que diz lá no versículo 22, fala que viu o próprio pai nu. O que acontece? Noé, depois que voltou à consciência, Noé se revoltou muito. Mas se a gente for então mais pela lógica, mais pela nossa cultura brasileira, será que isso estaria certo? Só porque o próprio filho viu o pai nu, sendo que ele poderia ver qualquer outro homem, mas amaldiçoou? Será que não teria alguma coisa mais oculta aí que a gente ainda não sabe? Mas o que o texto, talvez o nosso texto da Almeida Corrigida aqui, da língua na nossa língua portuguesa, talvez não nos fale? Nós sabemos, aí que vai, agora nós vamos entrar no verdadeiro significado. Nós sabemos que a Bíblia foi traduzida do grego para o hebraico, e do hebraico, assim, em diversas línguas do mundo, tanto para inglês, português, espanhol e vários idiomas. E o que acontece aqui? A palavra, talvez, que Canaã, vendo a nudez de seu pai, ela no grego tem um significado mais diferente no hebraico, né? Dizendo assim, no grego mesmo. Ela tem um significado mais diferente, um significado que Cã, ele não só viu a nudez de seu pai, mas como ele a desejou. Na Bíblia aqui de Genebra tem tem 4 tópicos, 4 tipos de interpretações aqui embaixo nas letras, onde que mostra o significado dos versículos. E aqui diz que o quê? Que pode ter quatro interpretações, só que eu só recordo de algumas que falam sobre que o próprio filho pode ter estimulado sexualmente o seu pai. Então o que acontece aqui? Cã, ele não só chegou lá e viu a nudez de seu pai, o órgão sexual, mas como ele desejou, como possivelmente aí vai entrar entre aspas, vai ter o ponto de interrogação que a gente não sabe, talvez ele pode ter desejado ou tocado, estimulado sexualmente o seu pai. Olha só para você ver como que o texto é tão profundo. Mas talvez você pode pensar para mim, não, a Bíblia é santa, a Bíblia é de um Deus santo, não é possível que vai ter coisas dessas. Pior que tem. Mas por que pode ser verdade isso daqui? Porque a Bíblia, nesse fato aqui, ela não diz que Deus mandou Cã fazer aquilo. Só tá falando um relato, algo que aconteceu. Um jornal que saía amanhã aí ou ontem, que ocorreu uma tragédia. Não tá, talvez, lógico que vai ter informações distorcidas ali, mas tá pegando um fato que ocorreu e tá falando pra você. A Bíblia aqui tá falando do mesmo jeito. Cã provavelmente estimulou, desejou o seu pai e por isso Noé amaldiçoou. Não seria, talvez, às vezes a gente pensa, né? Se você for parar olhar pela lógica. Por que então o texto, a gente duvida assim, né? Ah, não, Noé foi o errado da história. Ninguém mandou. Por que ele amaldiçoou seu filho assim de tão forma errada? Mas será que a gente não pensa, então, por que Cã foi lá e não cobriu seu próprio pai depois de ter vindo a nudez? Por que ele foi falar para seus irmãos? Será que não tem algo mais oculto aqui que talvez a gente não sabe? Então é isso. O próprio filho talvez desejou o seu pai, ou até mais, pode ter estimulado, tocado,
ter ter tido uma vontade homossexual com o seu próprio pai. Isso é o que a Bíblia fala. Por mais que na nossa língua portuguesa não esteja bem claro aqui, às vezes dá aquela certa dúvida em nós, né? Não, mas Noé não foi muito pesado? Será que Noé não foi um cara muito rigoroso à toa? Então, quando você começa talvez conhecer a verdade e a verdade vos libertará, você vê que não é bem daquele jeito que você pensa. Às vezes assim é até nós com Deus, né? Às vezes a gente pensa, não, Deus está sendo justo e tal, mas é a nossa visão. Mas quando você começa a aprofundar mais, aí você descobre coisas diferentes, né? Aqui tava só a ponta do iceberg. Aí quando você vê a profundeza, o verdadeiro significado, a palavra do hebraico para o grego, quando você começa a ver outros comentários de outros autores bíblicos, aí você talvez comece a compreender por que talvez algumas coisas não fazem sentido, porque parece que dá contradição, mas na verdade não dá. Então, meu irmão, o que aconteceu aqui? Sim, o próprio Cã, filho de Noé, desejou seu pai, ou até mais, pode ter estimulado sexualmente, tocado lá, não só viu como, opa, estou vendo essa Bíblia de Genebra que a capinha estava caiada. Capinha avacaiada. Opa, eu vi essa Bíblia, aí Deus vai me amaldiçoa. Talvez, a frase, né, eu vi a Bíblia, mas talvez pode ser o ver, não como a nossa língua diz que é só apenas de olhar, mas talvez pode ser uma coisa mais profunda. Pode ser talvez que eu desejei a destruir, a queimar, fazer qualquer coisa. Assim, foi o que Cã fez com seu próprio pai. Desejou talvez ter um estímulo homossexual ali com seu próprio pai. Caçou pra cabeça dele, que foi amaldiçoado por gerações, né? Mas até então, irmão, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu não vou ficar naquelas enrolação. Vou tentar voltar aí mais ativa. Mas tirando isso, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.